Você acorda num dia como qualquer outro. Você tem ali os seus 13, 14 anos talvez e acaba conhecendo um jogo que possivelmente, se você está aqui nesse vídeo, deve significar muito para você. Estou falando do Chrono Trigger. Talvez você viu esse jogo numa locadora, talvez algum amigo te indicou, talvez você achou num desses sites de cartucho de software. O que importa é que quando você ouviu o barulho daquele relógio pela primeira vez, você embarcou numa das maiores aventuras da sua vida. Hoje eu quero te mostrar a história e as ideias por trás de um dos maiores jogos de todos os tempos. E se você não jogou, não se preocupa, porque não vai ter spoiler nenhum do jogo, beleza? Bom, já que Chrono Trigger fala sobre viagem no tempo, então aperta aí os cintos que a gente vai viajar direto para 1992. No fim dos anos 80 e comecinho dos anos 90, o mercado de videogames no Japão estava recebendo uma cacetada de jogos que até hoje eles são lembrados como grandes clássicos. Super Mario World, o Sonic, Street Fighter 2, o próprio Zelda Link to the Past eram só alguns dos jogos que estavam fazendo muito sucesso naquela época. Bom, foi nesse contexto aí que muita gente considera a era de ouro da criação dos jogos, que o Hironobu Sakaguchi, que é o criador do Final Fantasy, o Yuji Horii, que é o criador do Dragon Quest, e o Akira Toriyama, nosso querido criador do Dragon Ball. No meio de uma viagem ali, os três decidiram criar um jogo, e um jogo que, nas palavras deles, ninguém tivesse feito antes. Olha o tamanho da encrenca que os caras foram se meter com essa ideia. Só o joguinho fraco sendo lançado e os caras querendo fazer um negócio que ninguém tinha feito ainda, né? Bom, ele já tinha um ótimo ponto de partida para começar esse projeto, porque o Final Fantasy já era, né, conhecido por causa das histórias épicas, os vilões e, enfim, todos os perigos que os personagens precisavam passar para salvar o mundo. O Dragon Quest também tinha um jeito de contar histórias muito próprio, muita personalidade, também já era assim naquela época. Então, jogos que as histórias envolvem ali a relação de pai e filho, um negócio um pouquinho mais do cotidiano, talvez. Tem até um jogo onde você é o mercador, né? O que normalmente é um NPC do jogo. Você joga com um mercador que precisa tirar seu sustento, enfim. As aventuras são um negócio que começam pelo menos numa escala muito menor, muito pequena. E isso cria uma identificação incrível, né? E aquele trio também tinha um dos artistas mais icônicos do Japão e do mundo, talvez, o Akira Toriyama, que naquela época ele já era conhecido por causa do Dragon Ball, né, que estava começando ainda, mas já tinha uma notoriedade. Bom, essas conversas iniciais entre os três ali só começaram a sair do papel depois de um ano, mais ou menos, que foi quando o produtor Kazuhiko Aoki, que já tinha trabalhado no Final Fantasy no 13 e no 4, ele se juntou com esse pessoal para organizar as ideias. No meio dessa coisa da criação da história, veio a ideia de ter uma viagem no tempo. Mas esse conceito teve que ser muito lapidado porque eles tinham medo que o jogo ficasse um pouco repetitivo, um pouco chato. E foi assim que aquela história foi ganhando vida. E se você reparar bem, tem muita coisa, tanto do Final Fantasy quanto do Dragon Quest na história do Chrono Trigger, né? A gente enfrenta os maiores perigos que aquele mundo já conheceu nas diferentes eras, mas ao mesmo tempo a gente acaba conhecendo bastante sobre a família e as amizades daqueles personagens de uma maneira ali quase que novelesca, talvez, e bastante divertida também. Você entende por que a Luca tem uma proximidade muito grande com o pai dela, por que a mãe é uma pessoa triste. Você vê o impacto que o irmão teve na vida do Sapo e como que isso moldou a personalidade dele também. A gente vê a relação de confiança e parceria que a Ayla tem com o marido dela e as pessoas da tribo. E até o robô tem os seus conflitos por causa da família ou, né, dos robôs do mesmo modelo, né, no caso. Tudo isso é muito especial porque faz você se sentir parte daquele mundo e te dá todos os motivos para você querer salvar ele. Outra sacada muito legal dos roteiristas é que sempre tem alguma coisa acontecendo no jogo. Ele não para nunca. Então você está sempre preso ali na história e sempre querendo saber o que vai acontecer. E é muito legal porque você consegue ver como que esse mundo muda ao longo dos séculos ali, tanto na geografia quanto na tecnologia. E falando em tecnologia, trazendo aqui para o nosso mundo, esse foi um dos maiores desafios que a equipe de produção do Chrono Trigger enfrentou na produção do jogo. Isso porque a ideia era lançar o game para um console que a Nintendo estava fazendo e que usava CDs.
mas esse console acabou sendo cancelado, então eles tiveram que lançar para o Super Nintendo mesmo. E aí virou um se vira nos 30, porque todo aquele conteúdo, todas as ideias que eles estavam tendo, teve que ser adaptada para um cartucho que era pequeno, né? Para a época era o que tinha, mas enfim, 24 MB é pouquinha coisa. Bom, como a Square, que era a empresa que estava produzindo o jogo, acreditava muito naquele projeto, eles decidiram tirar o escorpião do bolso e investir no maior cartucho que tinha na época, passando do de 24 para o de 32 MB. Isso deu espaço para que a equipe pudesse colocar aqueles gráficos incríveis que a gente vê na tela e também a trilha sonora, que na minha opinião é uma das mais bonitas de todos os tempos. Aliás, essa trilha sonora é um capítulo à parte, né? Ela foi escrita pelo Yasunori Mitsuda, que na época era só um jovem talento ali, trabalhava criando efeitos sonoros para os jogos da Square, mas o sonho dele era compor música. Ele chegou ali no vice-presidente da Square, que era o Sakaguchi, né, o criador do Final Fantasy, e trocou uma ideia com ele, que não estava satisfeito com o trampo que ele fazia, porque ele queria fazer mais, e ele achava que o salário dele também não estava legal. Então foi um lance meio, pô, me bota aí para fazer música, senão eu vou procurar outro emprego. E sei lá, né, muito chefe talvez mandasse o cara embora, mas o Sakaguchi acreditava no talento dele também e acabou colocando ele para fazer as músicas do Chrono Trigger. Isso foi tudo que o Mitsuda precisava ouvir. Ele acabou trabalhando pra caramba nessa trilha sonora, chegou a dormir no estúdio durante várias noites e talvez ele tenha trabalhado até um pouquinho demais, porque ao longo do processo ele desenvolveu uma úlcera no estômago e por conta da pressão que ele estava sentindo de ter que entregar algo à altura daquele projeto, algo fenomenal, e no meio desse processo ele acabou tendo um problema com o computador dele e ele perdeu cerca de 40 músicas que ainda não estavam completas. Pô, imagina o trauma do cara, né? A chance da vida dele, e aí acontece um negócio desses. Mas enfim, ele acabou tendo que ir para o hospital, e para terminar essa trilha sonora, a Square chamou o Nobuo Uematsu, que é só o criador das músicas do Final Fantasy. Os caras tão ruins de equipe também, né? Machucou o Hendrick, chama o Pelé para substituir aí. Alguns anos depois, o Mitsuda disse que o objetivo dele com a trilha do Chrono Trigger era de criar músicas que não pertencessem a nenhum gênero musical que a gente conhece, como se essas músicas fossem vindas direto de um mundo imaginário. E ó, cá entre nós, se teve alguém que conseguiu fazer isso, na minha opinião, foi esse cara. Ele comentou numa entrevista que quando a Square chamou todo mundo que estava envolvido no projeto para assistir ali uma apresentação do final do jogo, ele disse que chorou bastante, e não só pelo resultado de ver o fruto daquele trabalho, mas também lembrando de tudo que ele passou para chegar até ali, e ele conseguiu. Bom, falando do final desse jogo, e calma, eu disse que não ia dar spoiler, é um pouco difícil porque esse jogo tem 13 finais diferentes, dependendo das atitudes que você toma ao longo da história, mas eu quero comentar um pedacinho de um dos finais. Esse é um final secreto, né? Secreto, que não tem a ver com a história do jogo em si, mas tem a ver com a história dos criadores. Bom, nesse final tem uma parte que você encontra uma sala com o Dream Team que criou o jogo. E aí cada um deles deixou uma mensagem ali falando sobre, enfim, fazendo piada, contando como foi a criação do jogo. Mas teve um deles que fez diferente. O Akira Toriyama deixou uma mensagem para os filhos dele. Negócio meio, papai tá envolvido nesse tipo de jogo. Pô, olha que legal isso aqui, né? Eu consegui fazer. E, cara, imagina que legal você jogar um jogo que você sabe que seu pai estava envolvido na produção, e quando você chega no final, tem uma mensagem dele para você. Eu acho que no fim das contas esse é o sentimento que resume o Chrono Trigger, né? No meio de todo o caos que tem no mundo, ainda tem esses momentos que acabam virando memórias para sempre, né? E também se tornam parte de quem a gente é. Mesmo que as lutas do dia a dia pareçam difíceis, ou que a gente não faça muita ideia de onde as nossas escolhas estão levando a gente, o que dá certeza de que a gente vai ficar bem é saber que sempre tem alguém com quem contar. Talvez a gente já conheça amigos assim,
talvez a gente vai encontrar no futuro, mas nessa nossa caminhada pelos corredores do tempo, com certeza a gente vai encontrar quem faça diferença junto com a gente. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Quer ouvir mais uma? Vou deixar aqui do lado para você curtir e não se esquece de dizer para mim nos comentários qual que é o seu jogo favorito. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre ele. E é isso. Um beijo no seu coração e até a próxima.